Novamente, antes de começar, mais informações. Vamos ter o webinar em inglês com tradução para o espanhol e português. Para selecionar o idioma de sua preferência, precisam, por favor, clicar no ícone do globo na parte inferior da sua tela para selecionar, portanto, espanhol ou português, de forma a poderem ouvir a tradução simultânea. Como disse também antes, por favor, apresentem-se pelo chat, dizendo seu nome, a trabalha para que trabalha e sua função. E vamos começar o webinar em breve. Então, só para deixar claro, esse webinar vai versar sobre as mudanças no padrão 2.1 da Diretiva de Energia Renovável da União Europeia. Vamos falar sobre as mudanças primeiro e depois vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, caso tenha alguma pergunta em qualquer momento, use a função QIA na parte inferior da tela para escrever as suas perguntas e enviá-las. Não façam isso no chat, por favor, e sim na sessão QIA de perguntas e respostas. Bem-vindos a todos vocês, eu sou a Paula, sou a gestora de padrões da Bonsucro, e estou aqui com a Carla Durão, que é a pessoa que trabalha na gestão da conformidade. E temos também aqui o Ian conosco hoje, Ian Brinkman. Obrigado a todos por estarem conosco. Gostaria de, antes de passar a palavra ao Ian, gostaria de saber se vocês, então, entenderam que devem escrever as suas perguntas no Q&A e, nesse caso, podem escrever em português, inglês ou espanhol, conforme prefiram. Muito obrigado por estarem conosco. Ian, passa a palavra a você. Muito obrigado, Paulo, obrigado pela apresentação, introdução, obrigado e bom dia a todos, olá. É um prazer falar a todos vocês hoje sobre o padrão 2.1 da Diretiva de Energia Renovável da UE, da União Europeia, Bonsucro EU-RED, comparando, então, a versão anterior dessa padrão. Então, só algumas palavras sobre mim. Antes disso, eu trabalho como consultor na área de gestão de recursos sustentáveis e certificação, gestão de resíduos. Eu sou de Amersfoort, na Holanda, e trabalho com a Bonsucro já por 2 anos e foi responsável pela versão preliminar do padrão 2.1 do EU-RED Bonsucro. E também trabalho com o padrão relativo à cadeia de custódia da Bonsucro. E as mudanças, então, ocorreram nessa versão desse padrão da Diretiva de Energia Renovável e reiteramos alguns objetivos e também a história desse padrão da Bonsucro. Então, isso faz parte da legislação da União Europeia. Nós, então, estabelecemos esses objetivos para a energia renovável e temos aqui a especificação da energia derivada a biocombustíveis, biolíquidos e biomassas, que só podem ser contados como considerados renováveis se esses combustíveis estiverem dentro das exigências de sustentabilidade, ou seja, produzidos de acordo com as exigências de sustentabilidade, que, por sua vez, foram especificados pela Comissão Europeia numa lei chamada EU Renewable Energy Directive, a Diretiva de Energia Renovável da UE, também chamado de EU-RED. Então, nessa diretiva, também temos a inclusão dos operadores econômicos que lidam com combustíveis biolíquidos, biocombustíveis e biomassa no mercado. Então, nós temos os esquemas de certificação para se assegurarem de que estejam de acordo com as exigências de sustentabilidade previstos na lei. Dos esquemas de certificação que podem ser utilizados para mostrar conformidade com as exigências da Diretiva de Energia Renovável é o padrão Bonsucro EU-RED. Então, esse padrão EU-RED tem um histórico. Em 2009, quando
essa diretiva de energia renovável da União Europeia foi iniciada na Europa, a Bonsucro decidiu incluí-la em seus requisitos no seu padrão de produção e também no padrão da cadeia de custódia. Em 2018, a Comissão Europeia publicou essa versão da diretiva nova, EURED 2, e a Bonsucro resolveu, então, desenvolver uma nova norma, um padrão separado para incluir essas exigências do EURED, que se tornou, então, o padrão V1.1. Mais recentemente, em 2022, a Comissão Europeia publicou e implementou uma regulamentação que basicamente tinha uma legislação adicional para especificar as exigências já descritas na nova diretiva de 2018. E seguindo depois esses esquemas de certificação, tal como a Bonsucro e o RED, nós então tivemos que fazer uma alteração para incluir também as exigências adicionais dessa regulamentação nesse esquema de certificação. Foi o que a Bonsucro fez no último ano também, e nesse processo de renovar, então, essa versão da padrão EURED, a versão 2.1 agora, que foi aprovada pela Comissão Europeia para usar como um esquema voluntário. Também é bom notarmos o seguinte, que o ano passado, novamente, a União Europeia aceitou ou concordou numa nova versão da Diretiva de Energia Renovável, que é a EURED número 3. Nessa diretiva nova, a 3, novamente, temos novos requisitos de sustentabilidade para biomassa, biocombustíveis e biolíquidos. Em algum momento, esses requisitos adicionais terão que ser incorporados no esquema de certificação voluntária. Então, em algum momento, a Bonsucro terá que incluir essas exigências adicionais no seu padrão de sustentabilidade Bonsucro. Ainda não sabemos como esse processo será encarado pela União Europeia, não sabemos o cronograma também, no futuro previsto, e também a Bonsucro tem, então, essa padrão V2 ou V3.1 com que trabalhamos, ou teremos que trabalhar. Mas hoje eu quero apresentar a vocês uma visão geral das mudanças no padrão Bonsucro EURED versão 2.1 comparado à versão anterior 1.1. Mudando, ou falando das mudanças que seguiram essa regulamentação implementada 2022-996, de 14 de junho de 2022. Então, durante o nosso webinar, vou falar, então, sobre essa longa lista de itens, muitos dos quais se relacionam às mudanças no padrão Bonsucro, relacionado a EURED. Vou falar sobre as mudanças necessárias para as usinas, a cadeia de suprimento, cálculos de gás de efeito estufa e a mudança em relação à aceitação de outros certificados pela Bonsucro, a consequência dessas questões todas no calculador, a calculadora da Bonsucro, as mudanças nos requisitos para certificadoras e auditorias. E também falarei sobre, brevemente, porém, sobre as mudanças nas exigências para a gestão do esquema de certificação da Bonsucro. Devo dizer, e depois observações finais, eu devo dizer que aqui não temos todas as mudanças completas que vão ocorrer, simplesmente porque esse momento desse webinar não faz com que possamos ter todos os detalhes sobre as mudanças. Então, nós vamos falar das mudanças principais
e não em todos os detalhes, ou seja, será necessário verificar o padrão versão 2.1 como referência e não somente confiarmos nas informações oferecidas durante o webinar de hoje. Sempre verifique e busque a versão em vigor, que é a 2.1, se houver dúvidas. Então, com relação ao escopo do padrão EURED da Bom Sucro, fico feliz em dizer que o escopo desse padrão EURED Bom Sucro então, mudou da versão 1.1, da 2.1, e cobre, então, o cultivo e processamento de cana para produzir biocombustíveis, biolíquidos e biomassa para uso na União Europeia, ou seja, em termos de conformidade e sustentabilidade. Cobre, portanto, várias cadeias. Então, aqui a produção de etanol de primeira geração, produzido pela fermentação do mosto da cana-de-açúcar e também produzido por fermentação de melaço, e a segunda geração, etanol de segunda geração, produzido a partir do bagaço, e também temos, portanto, essas duas gerações. E também os resíduos, temos também a biomassa sólida produzida a partir do bagaço. Os resíduos agrícolas do cultivo da cana não estão no escopo do EURED Bom Sucro. Então, os resíduos de processamento não são parte do escopo da Bom Sucro, e vou falar mais sobre isso adiante nessa apresentação. Mudanças nas exigências para usinas. O que nós temos listado nesse slide são os indicadores no padrão EURED da Bom Sucro, com, então, esses requisitos específicos para usinas. Então, nós temos aqui o EU 1.1 até o EU 4.1. A maioria desses indicadores não mudaram nessa nova versão do padrão EURED novo. Temos algumas mudanças indicadas aqui, por exemplo, no 1.1, em termos de critério de gás de efeito estufa. Vamos lidar com essas mudanças mais tarde, juntamente com as mudanças, então, para a cadeia de suprimento, também com relação ao gás de efeito estufa, e também há mudanças nas exigências relacionadas aqui no 2.4, que tem a ver com pastagens de alta diversidade. Como vocês sabem, aqui nós temos as áreas de pastagem biodiversas, altamente biodiversas, no indicador EU 2.4, na versão anterior desse padrão. Nós tínhamos que os biocombustíveis, biolíquidos e biomassas produzidos de biomassa agrícola não deveriam ser feitas a partir de matéria-prima obtida da terra que tivesse uma área de pastagem biodiversa correspondendo a mais de 1 hectare em janeiro de 2008. Então, temos aqui a definição de área de pastagem com alta biodiversidade natural e não natural. Natural seria, então, teria suas próprias exigências, assim como a não natural. Isso já estava presente no padrão V1, mas o que é novo nessa nova versão do padrão está aqui nessa caixa em verde no slide, que é um esclarecimento posterior, adicional, em que quando uma pastagem permanece, então tem essa explicação de como essa definição de área de pastagem altamente biodiversa, então, ocorre, onde essa pastagem, então, essa definição dessa pastagem de alta biodiversidade deve ser aplicada. Temos aqui essa definição em detalhes, então, se você está lidando com áreas de pastagens de alta diversidade, por favor, prestem atenção nessa definição. O segundo elemento, que é como se fosse mais um guia nesse padrão, se relaciona à questão de quando uma pastagem não natural tem uma alta biodiversidade. O que eu tentei fazer nesse slide aqui
é ter os vários critérios em verde que devem ser aplicados a fim de qualificar ou classificar essa pastagem não natural de alta biodiversidade. Então, dessa forma, é uma árvore de decisão simples que eu criei e sem passar em todos os detalhes, vocês podem ver aqui o que é importante para essa pastagem não natural, que tem uma alta biodiversidade. Temos, então, essas exigências que devem ser atendidas. Se uma ou mais exigência não for atendida, nós classificamos a área como não altamente biodiversa. Então, como mencionei, para esclarecimento como guia, então, como é que nós consideramos uma área de pastagem natural, não natural, altamente biodiversa ou não? Então, isso está descrito aqui. E também, na nova versão do padrão, nós temos mais orientação sobre o know-how em termos de pastagens de alta biodiversidade, ou seja, se uma avaliação de uma pastagem for aplicável, então nós temos que ter essas qualificações específicas incluídas na auditoria. Então, nessa nova versão, essa qualificação deve levar em consideração, portanto, a especificação relativa à área de pastagem, incluindo, então, essa avaliação na auditoria, pela equipe de auditoria, pela certificadora ou por especialistas externos. Então, é importante que isso seja incluído e o especialista deve estabelecer, então, caso a caso, se uma área é uma área de pastagem altamente biodiversa, se essa terra é ou foi, no caso de uma conversão. Então, essa avaliação não tem que ser feita anualmente, mas então é importante que essa avaliação então não precise ser feita anualmente, deve ser sim determinada qual é o estado que era ou que era no caso de uma conversão, como eu disse, e não precisa ser repetida anualmente numa auditoria. Então, mudanças nos requisitos para a cadeia de suprimento. No padrão EURED da Bonsucro, nós temos aqui grupos de requisitos adicionais para a cadeia de suprimento, indicados aqui nesses indicadores de 5.1 até 5.7, que se referem a requisitos de balanço de massa geral. Vocês veem que não há tantas mudanças, só o indicador 5.3 aqui sofreu mudança, que, portanto, diz respeito a manter registros e relatar a questão dos operadores econômicos, as operações econômicas, com dados, então, da cadeia de suprimento com relação à sustentabilidade, etc., que já era parte da versão anterior. Mas o que mudou é que agora nós temos o indicador 5.3, que teve essa adição, ou seja, os operadores econômicos devem colocar todas as informações necessárias no banco de dados da União, que, por sua vez, esse banco de dados é uma ferramenta com rastreabilidade criada pela Comissão Europeia, que operada, então, pela Comissão Europeia ou uma empresa ligada à União Europeia, o DB, que tem sido acessível para registrar os operadores econômicos online. Isso não foi finalizado ainda está em andamento, ou seja, atualmente o uso do UDB não é ainda uma exigência para os operadores, porém,
Isso está sendo solicitado, porém não ainda exigido, mas espera-se que o DB vá tornar isso obrigatório para todos os operadores em todas as cadeias de suprimento até o final desse ano. Então, se for o caso, a Bonsucro vai comunicar às certificadoras a respeito. Aqui temos o segundo grupo de requisitos para a cadeia de suprimento no EURED Bonsucro, que tem a ver com a validar e reconciliar os dados da EURED Bonsucro. Vários indicadores já faziam parte da versão anterior, exceto pelo indicador 6.4, em que vocês podem ver que o 6.4, o 9 e o 11 também tiveram mudanças, portanto, na nova versão do padrão. O indicador 6.4 diz respeito à mistura de produtos certificados pela Bonsucro com produtos que são fungíveis com produtos derivados da cana-de-açúcar. Então, a mudança nesse indicador que está destacado aqui nesse campo delineado em verde, é que temos uma definição agora sobre quais são os produtos fungíveis. Como vocês podem ler, produtos fungíveis são produtos que pertençam ao mesmo grupo de produto que os produtos derivados da cana-de-açúcar, ou seja, têm as mesmas características físico-químicas, valores de calor ou fatores de conversão. Por exemplo, etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar, tem que ter as mesmas características físico-químicas, e se não for o caso, não podem ser misturados porque perdem as suas características. Por que esses produtos fungíveis é tão importante? Na primeira parte do slide aqui, diz que se houver um lote de produto certificado EURED Bonsucro, por exemplo, etanol, vamos dizer, certificado, e ele é fisicamente misturado com um produto fungível, vamos dizer, etanol feito a partir de milho, então isso é misturado e aí esse lote de material é obtido a partir dessa mistura. Então, o Bonsucro EURED tem os seus dados sobre cada material na mistura, deve ser alocado a qualquer um dos lotes misturado que formou aquele lote final. Ou seja, não importa se um lote da mistura seja milho ou de cana, você tem que saber os dados dos lotes que foram misturados sobre esses produtos adicionados à mistura, e isso deve ser seguir a mistura final. Então, tem que ser compatível, portanto, os produtos na mistura com os dados dos produtos anteriormente separados que foram misturados depois. O segundo indicador que sofreu mudança nesse grupo de indicadores se relaciona, então, à atribuição das características de sustentabilidade do Bonsucro EURED. Então, aqui nós temos a questão do balanço de massa. Então, temos a implementação de detalhes de uma regulamentação específica com relação às regras do balanço de massa. Não necessariamente algo novo, mas sim há uma especificação maior desses detalhes, portanto. Então, as mudanças aqui têm esses detalhes. Então, no novo padrão nessa versão, incluímos aqui exemplos práticos para ilustrar como as regras devem ser aplicadas com relação ao balanço de massa. O tempo não me permite entrar em mais detalhes nesse webinar e falar sobre esses exemplos em detalhes, mas o que eu gostaria de fazer é destacar um dos exemplos que foi incluído, portanto, no padrão.
que é esse aqui, que se relaciona ao fato de que a sustentabilidade relacionada a efeitos de gases de estufa deve ser considerado dessa forma. Então, o que você vê no exemplo aqui, temos dois lotes de materiais à esquerda aqui, são dois lotes de etanol certificado Red Bom Sucro, 200 toneladas na primeira e 100 toneladas no segundo lote. Ambos os lotes de produtos têm diferentes características de sustentabilidade. O lote 2 aqui tem a intensidade de gás de efeito estufa de 16 e é o local de origem argentina, em que o lote 1 tem uma característica de gás de efeito estufa de 12 e o país de origem é o Brasil. Esses dois lotes, portanto, fazem uma mistura, são misturados e a partir do qual 3 lotes de produtos são retirados. Para cada lote resultante dessa mistura, as características de sustentabilidade não estão sendo divididas, ou seja, temos aqui um GHG de 16, um valor de gás de efeito estufa de carbono CO2 equivalente aqui, eles continuam juntos. A mesma coisa se aplica aqui no lote 5, que tem um carbono CO2 equivalente de 12 com relação ao gás de efeito estufa. Isso permanece junto. Então, você vê aqui os 3 lotes resultantes. Aqui, o lote 3, 100 toneladas, que se relaciona à característica de sustentabilidade do lote 2. A mesma coisa no lote 4, que é a mesma coisa, a característica de sustentabilidade do lote 2, e no lote 5 temos a mesma característica de sustentabilidade do lote 1. Então, essa é a forma como a regra deve ser aplicada. Aqui mostramos um exemplo em como nós não devemos aplicar essa regra. É o mesmo exemplo, só que agora, novamente, os 3 lotes obtidos a partir da mistura de lotes 1 e 2, tem aqui, em vez de, no lote 3, termos a mesma característica de sustentabilidade do lote 2, na verdade aqui é o mesmo, é 16 de CO2 equivalente, então tudo bem, mas quando olhamos o lote 4 aqui, que contém a característica de sustentabilidade, que é uma mistura da densidade de gás de efeito estufa do lote 2 e do país de origem 1. Isso não pode ocorrer, ou seja, há 2 critérios, características de sustentabilidade aqui para o lote 2 e 1, que foi aqui subdividido. Isso não é permitido. A mesma coisa no lote 5, em que nós temos aqui a intensidade de gás de efeito estufa combinada com aqui, a partir do Brasil, com o país de origem da Argentina. Então, isso também não deve estar correto. Então, deve ser aqui essa intensidade relativa à característica original. Então, essa mistura não é permitida. Dos dados, como eu disse, um dos exemplos, então, é esse que foi incluído, portanto, no padrão Bom Sucro EURED, e então recomendo que vocês estudem esses exemplos em detalhe e possam verificar a melhor forma de entenderem todos esses detalhes no balanço de massa, o que eles implicam e o que impacto que causam. Agora, para o indicador EU 6.11, diz respeito a essas regras específicas, então, para o coprocessamento. Então, coprocessamento se refere ou é definido como uma unidade de refinaria de óleo que processa também matéria-prima de biomassa conjuntamente com a matéria-prima fóssil, transformando-os em combustíveis finais. Então, aqui, como determinamos
que parte do combustível final produzido pode ser considerado como biocombustível, que estejam de acordo com os requisitos de sustentabilidade. Bom, as regras aqui foram especificadas nesse ato delegado de 2023, cujo número está mencionado aqui, que tem as determinações de compartilhar esses biocombustíveis em termos de energia, massa ou rendimento. O que também é importante, vocês vão ler aqui, são os requisitos nesse coprocessamento, então, com atributos adicionais em termos de características de sustentabilidade, em termos de coprocessamento. Mas essas exigências não foram finalizadas ainda. Então, quando esses requisitos forem finalizados e as orientações estivessem claras, o Bom Sucro vai oferecer, então, essas orientações mais específicas ao indicador 6.11. Depois, mudanças no cálculo de gases de efeito estufa. Claro, se aplica a usinas e à cadeia de suprimento e seus operadores. Então, em relação, primeiro, aos valores padrão de gás de efeito estufa. Bom, esses valores padrão de bioetanol a partir de cana não mudaram na nova versão do padrão. Estão listados aqui, mas é importante percebermos que uma das mudanças que nas vias de produção aqui, que é a produção de bioetanol de segunda geração de bagaço. Então, essa via de produção aqui não tem valores padrão disponíveis, então devem ser disponibilizados pela União Europeia. Então, devem usar, no caso dessa via, os cálculos reais que devem ser aplicados, portanto. Além disso, para combustíveis de biomassa, então, o briquetes de bagaço, combustíveis de biomassa, então, esses valores padrão também não foram alterados nessa nova versão do padrão. Então, há vários pontos aqui que eu gostaria de destacar nessa tabela desse slide. Em primeiro lugar, vocês veem que o fator de emissão desses valores aqui para cultivo é zero. A razão para isso é que a União Europeia tem essas exigências, tem essa legislação com relação ao bagaço, que é considerado um resíduo de processamento e não um resíduo agrícola, e sim um resíduo de processamento. E por essa razão, não há emissões relacionadas ao cultivo que devam ser levadas em consideração no caso do bagaço. A segunda coisa é que você vê que para o bagaço há dois diferentes valores padrão, modelo, um para transporte e distribuição, aqui, dependendo da distância de transporte, 500 a 10 mil quilômetros, e o outro acima de 10 mil quilômetros. E a consequência desses dois valores aqui, então, resultam nesse total final aqui, no caso das diferentes distâncias de transporte. São refletidas, portanto, nesses valores, modelo, exemplo final. A questão final que eu gostaria de destacar é, se você resumir todos esses valores agregados, valores padrão, o modelo agregados, aqui você vê um valor total que é um pouquinho diferente um do outro nos dois casos. Ou seja, parece que o valor modelo total foi aqui arredondado para valores inteiros, ou seja, não é a soma exata dos valores acima. Para ser sincero, não sei por que isso foi arredondado, mas o que é importante é que esses são os valores
modelo que foram agora indicados nessa diretiva EURED como valores que devem ser utilizados. Agora, mudanças nos cálculos de gás de efeito estufa. Então, o que é bom é que a metodologia geral de cálculo de emissão de gás de efeito estufa e também o que é economizado, o que é poupado em termos das suas emissões, isso não mudou, mas mais detalhes são oferecidos em termos de como esses cálculos devem ser feitos. Em primeiro lugar, nós temos o cálculo de 2 fatores de emissão específicos, ou seja, para o cultivo e também a redução da emissão, ou seja, o que é armazenado no solo, ESCA, chamado aqui no slide. E aqui os dados, então, que devem ser utilizados para esse cálculo. Então, eu posso explicar em mais detalhes. Em primeiro lugar, no cálculo dos 2 fatores específicos à emissão de gás de efeito estufa, a nova versão do padrão EURED Bonsucro contém um novo anexo, anexo 2, novo anexo 2, que contém a metodologia para determinar as emissões a partir do cultivo de cana-de-açúcar. Isso é novo. E a Bonsucro desenvolveu esse novo anexo em resposta a exigências, é claro, das regulamentações de implementação que tem requisitos mais específicos em termos das emissões a partir do cultivo, como isso deve ser incorporado. Então, essas exigências foram incluídas nesse novo anexo 2, em que os cálculos são feitos incluindo, então, a emissão do cultivo de acordo com uma metodologia que deve ser seguida, portanto. E também temos um novo anexo 3 nesse padrão, que versa sobre a metodologia para determinar aqui a redução da emissão a partir do acúmulo de carbono no solo, através do manejo agrícola melhorado, ou seja, usamos esses cálculos do gás de efeito estufa para chegarmos ao ESCA, que é a redução da emissão de gás de efeito estufa a partir do acúmulo de carbono no solo. Isso deve ser seguido também. Um outro fator que foi alterado com relação à versão anterior diz respeito aos dados de gás de efeito estufa que podem ser usados para os cálculos. Então, a nova versão do padrão EURED Bonsucro é muito mais rigorosa em termos de dados e fatores de emissão que podem ser usados no cálculo. Claro que você segue esses requisitos aqui a partir da regulamentação de implementação. Então, a de 2022, que é a 996, ali temos uma longa lista de fatores de emissão, por exemplo, para a produção de eletricidade, ou de fertilizantes, pesticidas, transporte, uso de diesel, etc. O que o novo padrão diz é que, em termos de cálculo real do gás de efeito estufa, os fatores de emissão no anexo 9 da regulamentação de implementação devem ser utilizados, desde que tudo que esteja disponível nesse anexo. Se esse anexo 9 não estiver disponível, então o fator de emissão que deve utilizar são aqueles de outro banco de dados cientificamente reconhecido, por exemplo, ENCONVENT ou outras fontes de literatura científica. Não podem usar fatores de emissão
outros que não sejam de bancos de dados reconhecidos ou da literatura científica, que só devem também ser utilizados se não houver informações oferecidas a esse respeito no anexo 9 da regulamentação de implementação. Algo importante, um novo elemento na versão da Bonsucro, do padrão EURED, é a aceitação de outros esquemas voluntários. Na nova versão do padrão, disse que a Bonsucro aceita alegações de todos os esquemas voluntários que sejam reconhecidos pela Comissão Europeia, onde esses esquemas sejam utilizados para cana-de-açúcar e produtos derivados da cana-de-açúcar. Isso não necessariamente é algo que a Bonsucro gostaria de incluir no seu padrão, mas é algo que a Comissão Europeia exigiu que todos os esquemas voluntários fossem incluídos. Então, a Comissão Europeia exigiu que esses esquemas voluntários de certificação sejam reconhecidos em termos de suas alegações. Na prática, ou praticamente, isso significa que os operadores certificados da Bonsucro, EURED, aceitem cana ou produtos derivados de cana que não foram certificados de acordo com a Bonsucro ou EURED, mas sim certificados em outro esquema de certificação reconhecido pela União Europeia. Então, esse material deve ser considerado também como em conformidade com o critério de EURED de sustentabilidade. Bom, a Bonsucro decidiu que uma alegação separada deve ser utilizada para esses materiais. Então, alegações podem ser utilizados esses produtos certificados por outro esquema de certificação aprovado pela União Europeia. E essa alegação para esses materiais devem ser registradas como em conformidade com EURED. Então, todas as entregas de produtos de cana ou produtos derivados de cana certificados por outro esquema de certificação devem, então, trazer a inscrição em conformidade com o EURED. Se eles têm essa alegação, se trouxerem a alegação certificado EURED pela Bonsucro, isso não é permitido. Porque para ter essa alegação, tem que realmente seguir o padrão de certificação EURED da Bonsucro. E a documentação deve claramente indicar essa alegação. Então, não podemos ter a permissão de uso de alegações de serem Bonsucro ou logotipos não devem ser utilizados para aqueles produtos que sejam somente em conformidade com EURED por outro esquema de certificação. Então, nós temos o material de entrada e de saída, e temos as alegações, que no caso do processamento se torna um pouco mais complicado, em termos de diferentes matérias-primas, e com diferentes alegações potenciais. Assim, é por isso que eu queria explicar um pouquinho mais através de um exemplo mais simples, que está ilustrado aqui, em que nós temos aqui um briquet de bagaço produzido a partir de melaço derivado de cana-de-açúcar como material ligante. Então, nós temos dois ingredientes aqui, o bagaço e o melaço, ambos de cana-de-açúcar, então, juntos, formando um briquet de bagaço. Bom, o que seria, então, o caso aqui, nessa situação? Bom, aqui, deixa eu me achar a minha ponteira. Primeiro caso,
vamos dizer que o bagaço que está no processo é certificado pelo RED Bom Sucro. E o ligante, o melaço, também é certificado. Nesse caso, 100% da matéria, dos insumos, são certificados pela Bom Sucro, ou seja, o briquet final também também tem a possibilidade de ter a alegação de ser certificado pelo EURED Bom Sucro. Agora, vamos dizer que o bagaço que passa por esse processo de formação do briquet é certificado pela Bom Sucro, porém o melaço não é certificado pelo esquema da Bom Sucro, mas sim por outro esquema de certificação. Por exemplo, ECCU. Então, nesse caso, é importante que a porcentagem dos ingredientes sejam informadas. A Bom Sucro permite que a alegação de ser Bom Sucro certificado seja aplicada a um produto se tiver pelo menos 96% da massa dos insumos, ou seja, os materiais dos ingredientes que passam por esse processo, se 96% em massa tiverem a certificação EURED Bom Sucro. Então, nesse caso, o bagaço, só por exemplo, o bagaço aqui é responsável por 96% do insumo e o melaço, que não é aprovado pela Bom Sucro, é 4%. Ou seja, nos insumos gerais utilizados aqui, 96% é certificado pela Bom Sucro, o que resulta num produto final que pode carregar a alegação de ser certificado pelo padrão EURED da Bom Sucro, o briquet final, portanto. Agora, nesse terceiro exemplo é diferente. Nesse terceiro exemplo, nós vamos dizer que o bagaço participa com 90% dos insumos e 10% é o ligante melaço, ou seja, só 90% dos insumos do processo são certificados pelo EURED Bom Sucro. E os outros 10% também são certificados para um esquema de certificação aprovado pela União Europeia, porém não é Bom Sucro esse 10%. Então, significa que o produto final, o briquet, não pode ter a alegação de ser certificado pelo EURED Bom Sucro, e sim só a alegação de estar em conformidade com EURED, sem ser Bom Sucro. Então, nesse exemplo aqui, temos a certificação. Se esse segundo produto não tivesse nenhum esquema de aprovação aqui, então nenhuma alegação poderia ser utilizada no produto final. Não seria certificado como Bom Sucro EURED, nem em conformidade com EURED, se o segundo produto, mesmo que em menor quantidade, não fosse também certificado por algum esquema. Então, aprovado pela União Europeia. Aqui, alegações no caso do processamento. Aqui as várias opções de alegações relacionadas a diferentes insumos, diferentes alegações, então, de produtos processados conjuntamente. Aqui a primeira pergunta: todos os insumos do processo são derivados da cana-de-açúcar? Se não for o caso, seguimos essa via, ou seja, não podemos aplicar aqui as alegações de serem produtos certificados pela Bom Sucro, nem em conformidade com EURED. Isso não pode ser utilizado nesse caso. Porém, se todos os insumos são derivados de cana-de-açúcar, então a próxima pergunta é: os insumos no processo são certificados pelo Bom Sucro, pelo EURED da Bom Sucro? Nós vimos o exemplo no slide anterior, não é? O primeiro slide em que o bagaço e o melaço são certificados. Se esse for o caso, a resposta é simples. Sim, o produto final pode ser certificado como sendo EURED Bom Sucro, com essa alegação. Se nem todos forem certificados pelo Bom Sucro, pelo EURED Bom Sucro, então a segunda pergunta aqui é: mais de 95% da massa dos insumos são certificados pelo EURED Bom Sucro?
Então, como vimos no slide anterior, se mais de 95% de todos os insumos são certificados pelo RED Bom Sucro, então nós podemos, a Bom Sucro autoriza que o produto final seja, tenha a alegação de ser certificado pelo EURED Bom Sucro. E isso pode, então, seguir com o produto. Entretanto, se não for mais de 95% dos insumos que são certificados pelo RED Bom Sucro, ou seja, menos de 95%, então a pergunta seguinte é: os outros insumos, pelo menos, são certificados por outro esquema de certificação reconhecido pelo EC, pela Comissão Europeia? Se a resposta for não, então esse produto final não pode ter a alegação de ser certificado de forma nenhuma, nem por um esquema de certificação, e nem ser alegado como estar em conformidade com o EURED. Agora, se sim, se eles foram certificados por um esquema de certificação reconhecido pela pela Comissão Europeia, então sim, o produto pode ser classificado como sendo em conformidade com o EURED e pode carregar essa alegação consigo. Espero que eu tenha esclarecido as diferentes opções, diferentes alegações, o que pode e o que não pode seguir no produto. Então, passando agora ao item consequências para a calculadora Bom Sucro, mudanças na nova versão do padrão EURED Bom Sucro nova, então, nós não temos aqui consequências diretas para o uso do calculadora Bom Sucro. A versão atual da calculadora Bom Sucro, a versão 522, ainda pode ser utilizada e permanecerá sendo usada para diferentes funções aqui mencionadas, então, para valores padrão, ou modelo, para o cálculo de emissão de gás de efeito estufa, para etanol, para também redução de gás de efeito estufa. Eu devo dizer que a calculadora está sendo revisada também e vai incluir algumas mudanças menores. Então, nesse padrão, então, teremos uma versão diferente, nova, que vão incluir algumas mudanças menores sobre esses itens, e a Bom Sucro vai informá-los quando essa nova versão estiver disponibilizada. E quando essa versão 522 não puder mais ser utilizada. Mas, por enquanto, ela ainda pode ser utilizada para esses itens. Há também exigências ou mudança nas exigências das certificadoras e auditores. Aqui uma lista de mudanças para as certificadoras e auditores. Temos webinars para certificadoras também a respeito dessas mudanças em mais detalhes. Mudanças são específicas a certificadoras, mas hoje eu vou simplesmente passar por essas mudanças brevemente, destacando uma ou duas delas de importância maior para os operadores, para que vocês entendam. Bom, primeiro há mudanças nas competências dos auditores, ou seja, os auditores devem ser independentes, especialmente em termos de certificadoras, independentes, portanto, de operadores econômicos que participem no esquema de certificação e na atividade sendo auditada. Então, que não haja um conflito de interesse. E depois, é importante que vocês saibam que a certificadora deve aplicar os princípios de rodízio de auditores, ou seja, um auditor pode trabalhar por 3 anos contínuos, no máximo,
para as auditorias EU-RED Bonsucro de uma empresa, isso é considerado uma prática melhor. Então, esse rodízio, então vamos dizer, de agora, vai ser aplicado a partir de 2025. Essa mudança aqui é importante também que entendamos em termos das operadores econômicos. No EU-RED da Bonsucro, há 3 categorias de não conformidades. Uma não conformidade crítica, uma maior e uma menor. A maior é, basicamente, uma não conformidade sistêmica no protocolo de certificação e a menor é identificada como uma não conformidade incidental no protocolo de certificação da Bonsucro. A razão de termos essas denominações maior e menor nas não conformidades é que isso foi uma exigência explícita da Comissão Europeia. Mas, como eu disse, é uma questão de terminologia somente. Não, então, algo especificado como sistêmico incidental pela Bonsucro, ou seja, temos também as não conformidades críticas, que, por sua vez, são, como podemos ver aqui, uma violação intencional do padrão EU-RED Bonsucro ou qualquer outro padrão Bonsucro, como fraude, não conformidade irreversível ou uma violação que comprometa a integridade do EU-RED Bonsucro. Ou seja, é uma não conformidade bastante intensa, ou seja, um não cumprimento de um requisito obrigatório da EU-RED, como uma conversão do uso da terra que vá contra o artigo 29 ou essa diretiva, também aqui uma fraude ou uma não conformidade irreversível, portanto. A classificação de bagaço, por exemplo, de culturas ou resíduos agrícolas. Então, isso só se aplica ao padrão EU-RED Bonsucro. O que é também importante em relação a essa não conformidade crítica é que há sanções aplicadas no caso de não conformidades críticas, uma vez identificadas, então um operador econômico só pode ressolicitar uma certificação após um período de 12 meses. Antes, nós tínhamos aqui um lapso de um período fixo de tempo determinado pela Bonsucro, mas agora isso foi alterado para se tornar mais rigoroso, ou seja, a Comissão Europeia também aprova isso, que só seja feita uma ressolicitação de certificação após 12 meses. Aqui, outros requisitos para propriedades rurais. Então, nós temos detalhes aqui relacionados a essas unidades de produção, essas fazendas, que basicamente se relacionam a como os grupos de produtores ou unidade de produção devem, então, lidar em termos de número tamanho da amostra mínima, determinação dos fatores de risco e aplicação de fator de correção para alto e médio risco. E, então, vocês que estejam interessados em mais detalhes, por favor, consultem essa seção 6.9. A mesma coisa agora relacionada ao cálculo da emissão de gases de efeito estufa, em termos de auditoria. Basicamente, nós dizemos aqui que os auditores devem verificar que os operadores tenham a capacidade e o conhecimento de conduzir o cálculo antes do operador ter a permissão de realmente usar a metodologia de cálculo de gás de efeito estufa
e usar esses valores na documentação de transações. Depois, na questão de auditoria do bagaço usado para combustíveis de biomassa, como eu mencionei anteriormente, o bagaço é considerado um resíduo de processamento pelo EURED. E o que é interessante, em termos dessa qualificação de resíduos de processamento, é que para resíduos de processamento, de acordo com o EURED, nós temos critérios reduzidos de sustentabilidade, ou seja, em termos de gases de efeito estufa, da cadeia de custódia e também de não modificação, ou seja, o que é importante aqui, nesse slide, é que não modificação tem a ver com o material não ser modificado intencionalmente ou descartado ou para ser classificado como resíduo. Não há, por exemplo, casos em que há uma suspeita de que um óleo vegetal, por exemplo, óleo de dendê, de palma, sendo qualificado como resíduo, então, para ser qualificado como um resíduo de processamento, isso seria algo que facilitaria a conformidade com as exigências do EURED, mas em resposta a essa suspeita de caso fraudulento, a comissão incluiu, portanto, essa exigência de não modificação, e que o material deve ser verificado e não pode ser modificado intencionalmente. No caso do bagaço, ele é um resíduo de processamento, mas aqui nenhum outro material deve ser modificado ou descartado para ser classificado como resíduo. Então, no caso de suspeita, devemos coletar evidência, ou provas da quantidade de bagaço produzida, se o bagaço for utilizado realmente para a produção de biomassa, quantidade de bagaço produzido, que não exceda a capacidade de produção de bagaço da usina, porque se for esse o caso, há muito mais bagaço, portanto, produzido, e você, então, suspeita que pode haver uma biomassa misturada àquela utilizada para a produção de biocombustíveis, ou seja, o resíduo produzido não é somente da produção, do processamento de cana. E aí temos que aplicar o que for exigido nesse caso. Aqui, auditoria do bagaço, já falamos disso, vou pular e vou falar agora sobre auditoria do banco de dados da União, que mencionei antes como sendo uma exigência adicional. Então, os auditores têm que verificar que todas as entradas no banco de dados da operador econômico certificado correspondam aos números que sejam parte da contabilidade do operador econômico, para que tudo esteja correto. Também há exigências adicionais na nova versão do padrão, em termos do que deve ser incluído nos relatórios, nos resumos e nos certificados. Então, nós temos aqui 4 requisitos que se relacionam, então, a essas informações nos relatórios e certificado. Depois, além das mudanças nos requisitos para usinas, para operadores da cadeia de suprimento e também certificadoras e auditores, há também algumas mudanças no padrão Bom Sucro EURED, que se relacionam especificamente à transparência. Basicamente, dizemos que a Bom Sucro, no seu site, deve oferecer informações atualizadas, por exemplo, o estado de todos os certificados e também uma lista de não conformidades maiores e críticas. O que eu gostaria de destacar nesse segundo ponto é que isso é só uma lista agregada
em que não há informação específica de não conformidades por operador, e sim será uma lista agregada, de uma lista mais geral que será publicada. Agora, algumas observações finais. Em primeiro lugar, sobre a implementação desse novo padrão, versão 2.1, EURED Bonsucro. Todas as auditorias, a partir de 8 de abril de 2024, ou seja, a data de publicação da nova versão do padrão, todas as auditorias devem, então, se referir a essa versão 2.1 do padrão. Qualquer certificado emitido em conformidade com o padrão 1.0 do EURED antes de 8 de abril de 2024 permanecerão válidos até a sua data de validade. E também os volumes certificados pelo EURED Bonsucro que estejam já em estoque certificados antes de 8 de abril de 2024 serão considerados sustentáveis. Isso é importante. E, finalmente, como vocês podem ter lido, na versão 2.1 da padrão EURED Bonsucro, talvez vocês tenham lido aqui o módulo de risco de mudança de uso da terra baixo EURED Bonsucro, ou seja, mudança de uso da terra indireta para a certificação da cana-de-açúcar com relação às exigências da União Europeia para um baixo risco de mudança indireta do uso da terra, conforme a Bonsucro desenvolveu há 2 anos esse módulo e também foi submetido à União Europeia para avaliação e para aprovação. Porém, devido a essas limitações de capacidade, hoje a Comissão Europeia ainda não avaliou esse módulo. Então, basicamente, está em andamento. Assim que essa avaliação tiver sido concluída pela Comissão Europeia e a Bonsucro tenha uma aprovação final, aí a Bonsucro, obviamente, notificará a todos a esse respeito. Assim, chego ao final da minha apresentação sobre as mudanças no padrão EURED Bonsucro. Como vocês ouviram, realmente há algumas mudanças importantes. Espero que vocês também tenham como mensagem da minha apresentação que essas mudanças feitas, muitas dessas mudanças são parte significativa, porém são menores, ou seja, em termos do impacto causado na prática. E como eu disse, o padrão Bonsucro, EURED, tem uma nova versão, então, que trará todos os detalhes sobre as mudanças feitas, por exemplo, mudanças em termos de balanço de massa, cálculos e exemplos. Assim, gostaria de encerrar e passar a palavra a Paula para que ela nos conduza na sessão de perguntas e respostas.